Boa noite. Boa noite. Bate-boca na abertura da nova CPI da Petrobras. O presidente da comissão foi chamado de moleque. Depois da confusão, foram aprovadas as convocações da ex-presidente Graça Foster e também de ex-diretores da estatal. Produtos pirateados são vendidos livremente diante da Receita Federal na Rua Augusta, em São Paulo. Em Campinas, quadrilha invade empresa de transporte de valores e faz um roubo milionário. Na Argentina, uma perícia independente atesta que o promotor Alberto Nisman foi assassinado. E aumenta o número dos registros de casamentos depois dos 60 anos de idade em São Paulo. Em Campinas, quadrilha invade empresa de transporte de valores e leva uma quantia milionária. Por enquanto, ninguém foi preso. Segundo a polícia, pelo menos 10 homens armados com fuzis participaram da ação e levaram cerca de 7 milhões de reais, que estavam em um carro forte. O assalto aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem. Os ladrões chegaram atirando e um segurança da empresa teve ferimentos leves. De acordo com a polícia, a fuga foi estrategicamente planejada. Os criminosos fugiram pelos fundos em direção à rodovia Anhanguera e atearam fogo em um carro para bloquear o acesso à via. Um grave acidente de ônibus aconteceu na zona norte de São Paulo. 20 pessoas ficaram feridas. A repórter Fernanda Azevedo está lá no local e tem os detalhes agora. Boa noite, Fernanda. Gamberini, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde, aqui na altura do 633 da Avenida Nova Cantareira, na zona norte de São Paulo. O motorista daquele ônibus que ia do cemitério Parque dos Pinheiros para o Brás contou aos policiais que teve um mal súbito, um apagão, atravessou a pista e colidiu contra aquele poste que inclusive está envergado sobre o ônibus. No horário, segundo o Corpo de Bombeiros, havia muitos idosos no ônibus. 20 feridos foram levados de estado moderado a grave para vários hospitais aqui da zona norte de São Paulo. O motorista teve apenas um ferimento leve, um arranhão na testa. Ele foi conduzido pelos policiais militares ao 20º DP da Água Fria para realizar teste do bafômetro. Uma faixa aqui da Avenida Nova Cantareira está interditada para o trabalho da perícia que acontece neste momento. A luz também de parte deste quarteirão foi cortada por precaução. Os técnicos da ES Eletropaulo já estão aqui no local e aguardando então a liberação da perícia, a retirada do ônibus para iniciar o conserto que ainda não tem previsão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E uma outra colisão entre dois ônibus deixa 12 feridos na Zona Oeste. Um acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Hermano Marchetti e Marquês de São Vicente, por volta das 8h10 da manhã, na região da Água Branca, na Zona Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 das vítimas tiveram ferimentos intermediários, como fratura na perna. As demais sofreram lesões leves. A SP Trans informou que o motorista do ônibus, que fazia a linha Coab, Taipas e Itaim Bibi, perdeu o freio do veículo, levando a bater no outro, que transitava no itinerário Morro Grande Terminal Lapa. A CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados já começou com um bate-boca. A confusão aconteceu porque o presidente da comissão, o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, anunciou a criação de subrelatorias sem consultar ninguém. Segundo Mota, a criação das subrelatorias teria como objetivo a descentralização dos trabalhos. Mas, na verdade, isso enfraquece o relator da comissão, Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. Esse é mais um indício da falta de entendimento dentro da base aliada e uma mostra do descontentamento do PMDB com o governo. Aos gritos, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, chamou o presidente da comissão de moleque diversas vezes. Hugo Mota respondeu. Deixar bem claro. Eu quero aqui deixar bem claro, não admitirei desrespeito de Vossas Excelências. Quem manda aqui é o presidente, respeitando o regimento. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito desrespeito. Vossa Excelência me respeite.
Cabelo branco não é sinônimo de respeito. Cabelo branco não é sinônimo de respeito. É moleque, ô presidente da... Vossa Excelência me respeite. É moleque, Vossa Excelência me respeite. Depois da confusão, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, apareceu de surpresa na comissão. Ele se colocou à disposição para depor. Segundo sites de notícias e jornais, o nome de Cunha estaria na lista do Procurador-Geral da República encaminhada ao Supremo. Gostaria de afirmar aqui perante o plenário dessa comissão que este parlamentar, não o presidente da casa, faz questão e está à disposição para vir aqui e prestar todo e qualquer esclarecimento. Não tem fundamento a informação de que eu teria sido avisado de qualquer coisa porque não o fui. Nem pelo que saiu nas matérias de jornais, por qualquer emissário do excelentíssimo senhor procurador ou até pelo vice-presidente da República, como foi noticiado. Esse fato não é verdadeiro. E a CPI da Petrobras aprovou as convocações dos ex-presidentes da estatal, Sérgio Gabrielli e Graça Foster, além do ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, do ex-diretor de serviços, Renato Duque, e dos ex-diretores da área internacional, Nestor Severo e Jorge Zelada. Também foi chamado a prestar esclarecimentos o doleiro Alberto Youssef. No entanto, a data dos depoimentos ainda não foi marcada. Empreiteiros acusados na Operação Lava Jato não foram convocados. Todo mundo sabe que há décadas grandes empresas com contratos com o governo, aliás, grandes contratos com o governo, financiam campanhas de políticos de que partido eles forem. Não tem discriminação de partido, não. Portanto, não pode ser surpresa para nenhum de nós se os parlamentares agora tentarem poupar essas empresas financiadoras na CPI da Petrobras. Enquanto isso, o ministro Gilmar Mendes continua tranquilamente sentado há meses sobre o processo que acaba com o financiamento de campanhas por empresas privadas. E agora o comentarista Josias de Souza, direto de Brasília, analisa o clima político na capital federal. Dilma Rousseff viveu maus momentos nos últimos dias. Os dias da presidente foram especialmente ruins porque prenunciaram que o que está por vir são dias ainda muito piores. O mais curioso é que a oposição não teve nada a ver com este inferno astral da presidente da República. As forças governistas, veja você, passaram a fazer oposição a si mesmas. O principal símbolo desse momento é o senador Renan Calheiros. O presidente do Senado se enrolou no escândalo da Petrobras e passou a exercer o papel de uma espécie de líder da oposição. Isto é um indicativo do que pode vir a ocorrer se o PMDB como um todo chegar à conclusão de que Dilma Rousseff deixou de ser uma presidente politicamente rentável. As crises que assediam o mandato de Dilma são de produção doméstica. A crise econômica é uma herança que Dilma I deixou para Dilma II. E a crise política, a roubalheira na Petrobras, ela se institucionalizou nos governos do Lula, caiu no colo da Dilma no primeiro mandato e agora explode no rosto da presidente neste início de segundo mandato. Tudo isso é muito conhecido. O que há de novo é uma incapacidade da presidente de esboçar uma reação à altura da crise. Dilma tem se revelado uma presidente menor do que o desafio que assedia a presidência dela. O desafio de administrar duas crises simultaneamente, a crise política e a crise econômica. Mais uma vez, cai por terra aquele mito da supergerente que Lula tinha criado na sucessão de 2010. Na eleição do ano passado, Dilma Rousseff pediu ao eleitor mais uma chance. O resultado foi muito apertado, mas o eleitorado brasileiro deu a Dilma Rousseff um segundo mandato. Agora a presidente precisa informar para que ela precisava de mais 4 anos. Ela ainda dispõe de um mandato inteiro pela frente. O problema não é de tempo, ela precisa dizer a que veio. O Palácio do Planalto informa que Dilma fará, no próximo domingo, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito curioso para saber o que a presidente da República tem a dizer nesse momento. Boa noite. E agora o caso Aike Batista, o juiz que foi flagrado dirigindo aquele carrão apreendido do empresário é afastado do cargo. Flávio Roberto de Souza já havia sido afastado do caso e não tinha mais acesso aos processos contra Aike. A decisão de hoje é do órgão especial do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Além do afastamento, a Justiça abriu uma investigação para apurar indícios de irregularidades na atuação do magistrado.
Consumidores que receberam a multa por exceder a média de consumo de água reclamam da burocracia para recorrer da penalidade. Quando chegou a conta de água neste mês, Sueli levou um susto. A Sabesp está cobrando pelo dobro do que ela consumiu. Eu pretendo ir recorrer numa agência da Sabesp, próxima à minha residência. Eu acho essa multa abusiva. A sobretaxa de até 100%, chamada de tarifa de contingência, foi aprovada em janeiro para penalizar quem consome além do teto. A referência é a média de 12 meses, calculada no período que vai de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. No recurso, Sueli pretende alegar que, em 2013, a irmã dela era solteira e o cunhado ainda não tinha se mudado para a casa delas. Além do aumento no tamanho da família, outros motivos podem justificar a revisão da cobrança. Se o imóvel estava desocupado no período do cálculo da média e também se o consumidor passou a usar uma caixa d'água maior. Qualquer um desses casos precisa ser comprovado. O consumidor tem de ir pessoalmente até um posto da Sabesp, mas não sem antes reunir uma série de documentos. É preciso apresentar o formulário de revisão de meta que está no site preenchido. Uma carta explicando o motivo do pedido, RG, CPF e a última conta de água. Se a família cresceu, também a certidão de nascimento ou de casamento ou documento de novos moradores. Se houve mudança de casa, a escritura do imóvel ou o contrato de locação com firma reconhecida. Rosa veio com a pasta cheia e pela segunda vez. Diz que não foi informada ontem que precisava trazer a escritura. É muito documento. É um trabalho reunir tudo. Sim. Automaticamente você tem que disponibilizar tempo. Eu, por exemplo, tive que sair do trabalho, vir aqui, já é a segunda vez que eu venho para poder regularizar essa situação. Numa nota, a Sabesp diz que está reformulando as contas sempre que o cliente apresentar uma justificativa aceitável para elevar o consumo. Câmara Municipal de São Paulo aprova lei que multa quem desperdiça água. A lei aprovada ontem é mais branda. De acordo com a nova proposta, a ação de desperdício de água tratada será passível de multa no valor de R$ 250, mas apenas em caso de reincidência. Na terceira vez em que isso ocorrer, o valor cobrado duplica e passa para R$ 500. O texto original previa multa de R$ 1.000 e foi substituído por essa nova versão. A fiscalização, a cobrança de multa e o destino do dinheiro deverão ser definidos em comum acordo entre a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp, por meio de regulamentação específica. O texto segue agora para a sanção do prefeito Fernando Haddad. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que o estado entrará com recurso para tentar anular a decisão da Justiça Federal que proíbe a retirada de água do Cantareira, quando o sistema chegar a 10% do volume. Alckmin diz que o governo já tomou providências para amenizar os efeitos da falta d'água e que a população tem cooperado. Hoje, o nível do sistema Cantareira se manteve estável. O nível do sistema Cantareira permaneceu hoje em 11,7% pelo quarto dia consecutivo, segundo o boletim da Sabesp. Ao contrário de fevereiro, o mais chuvoso em 20 anos na região dos Mananciais, esse mês começou seco. Até agora, choveu apenas 2% do total esperado para março. Os demais sistemas que abastecem a região metropolitana de São Paulo também permaneceram estáveis. O Guarapiranga opera com 63% de sua capacidade total, o Alto Tietê com 18,9%. E hoje foi mais um dia típico de verão em praticamente todo o estado de São Paulo. As temperaturas ficaram bem altas e com ar cheio de umidade veio a chuva. No começo da noite, o Centro de Gerenciamento de Emergências declarou o estado de atenção para enchentes na Zona Norte e na Marginal Tietê. A partir de amanhã, a promessa é que deve chover mais forte e as pancadas podem atingir as regiões dos reservatórios. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. Nesta sexta-feira, o predomínio é de muito calor e pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. O tempo só deve ficar firme sem nada de chuva nessas duas áreas do mapa, no centro-sul gaúcho e no interior da Bahia. Nas outras regiões, o sol até aparece, mas há previsão de pancadas de chuva
que podem ser fortes em alguns momentos, principalmente nessas áreas escuras, entre o centro-norte gaúcho até o centro-sul do Mato Grosso do Sul, aqui no estado de São Paulo, em toda a faixa leste do Nordeste até o estado do Maranhão e em boa parte do norte do Brasil. A máxima vai aos 29 graus em Porto Alegre, em Florianópolis, em Belo Horizonte e também em Salvador, 32 em Vitória e 36 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o tempo fica aberto com sol forte e calor em praticamente todo o estado por conta da presença de uma grande massa de ar quente. Ao longo do dia, as nuvens ficam mais carregadas e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir do meio da tarde. Apenas na faixa norte paulista que a chuva começa mais cedo, já pela manhã. Aqui na Grande São Paulo, as chuvas ainda acontecem de forma isolada, mas tendem a ser mais fortes e devem atingir a região dos reservatórios. Aqui na capital vai fazer 20 graus nessa madrugada, mas à tarde os termômetros ficam em torno da marca dos 29 graus. Em Votuporanga, no norte do estado, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 34 graus. E no litoral do estado, a chuva também pode vir mais forte, mas ainda de forma localizada. No Guarujá, a máxima bate na casa dos 31 graus. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recomenda ao Supremo Tribunal Federal que não abra investigações sobre a presidente Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves, do PSDB. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os dois teriam sido citados em depoimentos de delatores da Operação Lava Jato que investigam um esquema de corrupção na Petrobras. Ainda de acordo com o jornal, o Supremo deverá acatar a recomendação de Janot. Se isso acontecer, Dilma e Aécio não serão alvo de inquérito. E agora o nosso comentarista de política, José Neumann e Pinto, fala sobre a divulgação dos nomes da lista de Rodrigo Janot e faz um apelo. Faça um apelo, sim. Faça um apelo a um colega, o ministro Teori Zavascki. Não um colega juiz, não um colega do tribunal, mas um colega cidadão. Nós, o ministro, eu, todos nós, fomos roubados por um bando de petroleiros pilantras, partidos políticos que usaram propinas para se sustentar, a tripa-forra, outros elementos e agentes do Estado que venderam a sua alma e receberam o nosso dinheiro. Nós não os compramos, mas eles receberam o nosso dinheiro para se vender. É fundamental que o ministro Teori Zavascki pense nisso na hora em que decidir, primeiro, se vai abrir investigações, se vai arquivar outras e se vai mantê-las sob sigilo. Esse sigilo não é lá muito católico, né? Agora mesmo nós vimos aí a notícia de que o procurador Janot vai recomendar que não se investigue a presidente Dilma, nem o líder da oposição, Aécio Neves. Este é apenas um dos inúmeros vazamentos que transformam a lista de Janot praticamente num segredo de polichinelo. E realmente não há segredo nenhum a manter. Por quê? Porque algum eventual investigado, não ainda processado, tem o direito de ficar protegido no anonimato para que nós não conheçamos a sua condição. Afinal, são políticos, são pessoas que têm a nossa confiança porque tiveram o nosso voto e abusaram dessa confiança. Então, em nome disso, é que eu peço, apelo mesmo, para que o ministro Teori Zavascki acate os pedidos do Procurador-Geral da República e torne o Lava Jato um processo aberto para o conhecimento geral da nação. Volto aqui na terça-feira que vem direto ao assunto. Até lá!
O ministro Jacques Wagner será testemunha de defesa de empreiteiro preso pela Operação Lava Jato. O advogado de Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, também arrolou 5 deputados federais e um secretário estadual de São Paulo. São eles Jorge Tadeu Mudalem, do DEM, Arlindo Quinalha, do PT, Paulinho da Força, do Solidariedade, Jutaí Magalhães Júnior, do PSDB, e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Calil Pereira Jardim. O juiz federal Sérgio Moro aceitou as testemunhas. O governador de Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A decisão também vale para o vice dele, Daniel Pereira. Moura é acusado de comprar votos. Na ação julgada na Justiça Eleitoral, há o relato de que em uma convenção no ano passado para indicação dos candidatos do partido, houve distribuição de grande quantidade de comida aos cerca de 1.000 participantes do evento, o que caracteriza a compra de votos. Cabe recurso da decisão. O governo de Rondônia ainda não se pronunciou sobre o assunto. E postos da SP Trans estão dando declaração de presença para os usuários que precisam ficar horas nas filas para resolver problemas com bilhete único. Desde que passou a valer o passe livre estudantil, o tempo de espera aumentou e muito. 1, 2, 3 horas. Tem gente que passa o dia tentando resolver os problemas com bilhete único em postos da SP Trans em São Paulo. Tem sido assim desde o começo do ano. O sistema está sobrecarregado com tanta gente atrás do passe livre para estudantes nos ônibus e afeta quem precisa de qualquer outro tipo de atendimento. Foi por medo da espera que Cristiane acertou no trabalho para sair mais cedo e vir para a fila. Ainda bem que foi dispensado um pouco mais cedo, senão ia piorar a situação. Quem não consegue esse tipo de liberação do empregador, mas mesmo assim precisa vir até uma dessas filas aqui da SP Trans, nos postos que funcionam em horário comercial, aí tem que arriscar. Ou sair mais cedo, ou chegar atrasado e até faltar ao trabalho. Como o problema persiste há vários meses, a SP Trans está entregando uma espécie de comprovante com o tempo de permanência da pessoa aqui no posto. O problema é que nem sempre a empresa é obrigada a aceitá-lo. Diego recebeu a declaração de comparecimento. Ficou de 11h45 até às 16 horas tentando resolver um problema no passe de estudante. E acredita que a empresa não vai descontar o dia. Eles têm que aceitar, né? É um erro deles, não é erro meu. Das duas partes, tanto da SP Trans, tanto da empresa. Thaís também acredita que não terá problemas na empresa. Só que como ela é vendedora, hoje não tem comissão. Eu perdi um dia, né? Querendo ou não, eu perdi. Pela legislação trabalhista, a empresa é obrigada a aceitar atestados de saúde do trabalhador, nascimento de filhos, casamento e morte de familiares. As outras faltas justificadas, como passar um dia na SP Trans, podem ser descontadas a critério do patrão. Mas mesmo quem não trabalha não parecia nem um pouco feliz de perder horas do dia nesta situação. Hoje eu tive um trabalho da faculdade para fazer, não fui, perdi o dia, só trabalho de TCC. Fiquei aqui com ele nessas horas de fila desde as 11h30 e fizeram uma cachorrada comigo, porque assim, eu paguei R$45 no meu bilhete em janeiro. Quando virou fevereiro, eles estavam cobrando só R$24. E meu bilhete não chegou até agora na faculdade. Numa nota, a SP Trans afirma que sempre forneceu o atestado de comparecimento ao posto central, independentemente do tamanho da fila. Ainda segundo o texto, para obter o atestado, basta solicitar o documento durante o atendimento. Pesquisa da Unesp revela que caranguejos capturados em manguezais de algumas cidades do litoral paulista apresentam alto índice de contaminação por metais pesados. O consumo desses animais pode trazer sérios problemas para a saúde. Esta é uma cena bastante comum para quem vai para o litoral. Pescadores aproveitam para vender os caranguejos uçá na estrada. Uma atividade que para muitos significa uma importante fonte de renda. A minha aposentadoria é pouca. Eu vivo mais do caranguejo. Eu estou com 54 anos pegando caranguejo. Para outros, este é um prato preferido. Muito bom, eu gosto. A gente vai em bons restaurantes, né, que vende aquelas pratadas bonitas, gostosas. E foi justamente esta venda e o grande consumo do crustáceo que motivou a pesquisa da Unesp de São Vicente. O estudo feito pelo professor Marcelo Pinheiro, especialista em biologia marinha, revelou que a poluição está afetando a vida destes animais que vivem nos manguezais de cidades litorâneas do estado de São Paulo.
Alguns caranguejos analisados no estudo apresentaram níveis altos de contaminação por metais pesados, como cobre, chumbo, cádmio e mercúrio. E a surpresa que nós tivemos foi em relação à bertioga, onde os níveis de contaminação, tanto ambientais como do caranguejo, estavam acima dos limites aí da legislação. E os índices são similares aos de Cubatão. A situação é tão preocupante que alguns caranguejos já apresentam até má formação. São chamados caranguejos mutantes. Para os pesquisadores, a contaminação do meio ambiente e dos animais está relacionada ao polo industrial de Cubatão, ao Porto de Santos e também aos lixões instalados na região. Esta aqui é uma área de manguezal em São Vicente, mas como a maré está alta, a gente não consegue ver aquele sedimento de onde são tirados os caranguejos. Mas não é preciso ir longe para ver como a poluição está afetando os animais. O que impressiona é a quantidade de lixo no mar. Por isso, a pesquisa serve de alerta. Segundo Marcelo, pessoas que consomem os caranguejos contaminados também acumulam esses metais pesados no organismo e podem desenvolver doenças graves. Os riscos que podem ocorrer de uma ingestão frequente e abundante desses recursos do caranguejo é a pessoa incorporar esses metais no seu organismo e esses metais muitas vezes não conseguem ser eliminados. Então isso vai acarretar num futuro próximo ou um futuro um pouco mais distante em problemas até mesmo de câncer, de fígado, problemas neurológicos, entre outros. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Bertioga disse que é impreciso relacionar a contaminação dos caranguejos ao antigo lixão de Bertioga, que funcionou por um curto período de tempo. A Prefeitura disse ainda que não existe histórico de depósito químico de origem industrial no local que pudesse causar contaminação dessa magnitude. E começa hoje em São Paulo a FEIPESCA, Feira Internacional de Pesca Esportiva. E o repórter Luciano Penteado tem outras informações ao vivo sobre as novidades do setor. Olá, Luciano. Olá, Gamberini. São 70 expositores de todo o Brasil que mostram aqui itens dos mais variados, desde os mais simples como varas, anzóis, carretilhas, molinetes, até objetos maiores e mais caros, como esses barcos e embarcações, lanchas para serem usadas na água do mar, modelos para serem usados na água doce, enfim, tem muita coisa. A previsão é que 30 mil pessoas participem do evento até domingo, são 4 dias de evento. Este setor da pesca esportiva que movimentou no ano passado 2 bilhões de reais e a previsão também é de crescimento para este ano. Agora, a grande novidade do evento deste ano, Gamberini, é um tanque de pesque e solte. O objetivo é justamente incentivar nas crianças de 5 a 16 anos essa filosofia da pesca esportiva, que é justamente pescar os animais, mas depois devolvê-los para a natureza. Neste caso aqui, devolvê-los para um tanque de 34 metros de diâmetro. Bem, a FEIPESCA termina, portanto, no domingo. Os horários são os seguintes: do meio-dia às 9 da noite, hoje, amanhã e sábado, e no domingo, no último dia, do meio-dia às 6 da tarde. A feira fica no pavilhão vermelho do Expo Center Norte e as entradas custam R$ 25. Gamberini. E da feira de pesca passamos ao mercado financeiro, lugar de tubarões. Em mais um dia agitado, o dólar fechou cotado a R$ 3,01. É a primeira vez que isso acontece desde 2004. Segundo os analistas, o mercado ainda segue atento aos ajustes das contas públicas prometido pelo governo federal. Nos últimos 4 dias, eu repito, o dólar acumulou alta de 5,44%. E nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, explica o impacto no nosso bolso do aumento do dólar e da taxa de juros. Pois é, a taxa básica de juros, a Selic, subiu para 12,75% ao ano e ainda deve subir mais. É uma tentativa do Banco Central de garantir uma inflação mais baixa, já que os juros altos inibem o consumo e as empresas seguram os aumentos para que as vendas não caiam muito. Só que, nas condições atuais, essa estratégia não vai dar muito resultado no curto prazo. Nós não temos uma inflação de consumo. O consumo já vem caindo, até porque a inflação alta está pesando no orçamento das famílias. Mal está dando para segurar as despesas
básicas, que foram as que mais subiram, como as tarifas de energia, transporte, combustíveis, mensalidade escolar, os alimentos. Por tudo isso, a inflação disparou. Só que ao elevar os juros, o Banco Central, além de frear mais o consumo, mexe com as expectativas. Se a previsão for de inflação cada vez mais alta, a indexação ganha força, os aumentos preventivos, as empresas querem repassar custos. Ao mostrar que está agindo, o Banco Central inibe parte dessas pressões. Todo mundo fique alerta, segura aumentos por medo de uma situação pior e inibe também pressões adicionais que poderiam vir, por exemplo, dessa alta do dólar. O dólar deve ficar num patamar mais alto mesmo, o que encarece os importados. Mas o repasse acaba não sendo tão forte por essa situação que o Banco Central está ajudando a criar. No final das contas, a alta dos juros pode evitar que a inflação avance mais e até garantir uma trajetória melhor lá para 2016. Só que vai castigar mais a economia, quando deveria ocorrer exatamente o contrário. Com a previsão de retração, os juros deveriam cair, como está acontecendo na maior parte do mundo. Mas são tantos os problemas a serem corrigidos que não dá para escapar dos remédios amargos e desses efeitos colaterais. A caderneta de poupança teve o pior desempenho mensal da história em fevereiro. Segundo o Banco Central, os saques da mais tradicional modalidade de investimento do Brasil superaram em 6 bilhões e 260 milhões de reais os depósitos do mês passado. A saída de recursos da poupança superou até mesmo janeiro deste ano, que também havia sido recorde. A China reduz a meta de crescimento de cerca de 7% para este ano. A meta anterior, de cerca de 7,5%, não foi atingida no ano passado. O crescimento foi o menor em 24 anos. A China também revisou para baixo a meta de inflação anual para cerca de 3%. O primeiro-ministro declarou que a pressão sobre a economia chinesa está se intensificando e reconheceu que o modelo de crescimento econômico da China continua ineficiente. E a gente percebe que até o noticiário do outro lado do mundo é ruim para o Brasil. Mais de 20% das nossas exportações são para a China. Se a China vai mal, diminui seu crescimento, como nós estamos vendo, vendemos menos para eles. O pior é que já no ano passado as nossas vendas para eles caíram 6% depois de vários anos de crescimento. Nós não precisávamos de mais um abacaxi desses agora, né? Casamentos depois dos 60 anos de idade passaram a ser comum na cidade de São Paulo. Quem está na terceira idade parece que não quer nem pensar em ficar sozinho. Meu pensamento era morrer casada, que nem minha mãe. Não morrer solteira. Foi com essa determinação que a alagoana Isabel se casou aos 78 anos de idade. O alvo foi o baiano Agenor, na época com 71. E olha que não foi amor à primeira vista. Ele não era tão bonito, ele era calado, nós nem conversava. Chegou com a barba meia grande, aí a menina já cuidava, uma moça que trabalhava com a barba já cuidou dele. Nossa, já ficou outro homem. Falei, agora serve. Nenhum dos dois nunca foi casado e mesmo depois dos 70 anos de idade, não perderam a esperança de um dia encontrar o tal amor para a vida inteira. Eles se conheceram neste lar para idosos na zona leste de São Paulo há 6 anos. Seu Agenor era tímido, mas logo foi se soltando para o lado de Dona Isabel. Aí nós se conhecemos, aí conversava sempre junto. Aí me distraía muito. Nós conversávamos, sentávamos na TV ali, na sala, sempre os dois ao lado, um ao lado do outro. Hoje, Dona Isabel tem 80 anos e Agenor 73. Juntos, eles provam que não tem idade para o aprendizado dentro de um relacionamento. Eu aprendi com ele, respeitar ele, e ele me respeitar. Com ela eu aprendi a conversar mais. No estado de São Paulo, 989 casais da terceira idade decidiram oficializar o romance no cartório. Em todo o país, o número chegou a 4.535 uniões, de acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE em 2013. Aqui neste pesqueiro, em São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo, começou uma dessas histórias de amor. É a história de Elina e Janete. E eles se conheceram quando ela tinha apenas 7 anos de idade. O tempo passou e cada um seguiu sua vida. Elino ficou casado por 30 anos e teve 2 filhas. Janete chegou a noivar, mas não se casou, até que o destino os reaproximou no trabalho. E aí comecei a